A partir do século XVI, as relações econômicas, políticas e sociais já eram muito complexas. A Igreja Católica já não era mais a única a dar sua visão de mundo. Inclusive, a sua atuação, distante dos ideais de humildade cristã, vinha gerando muitas críticas. Este movimento de crítica à Igreja Católica é chamado de Reforma Protestante. Vamos entender como é que foi esse processo? Então vem comigo, que é tempo de estudar. Havia uma crise moral na igreja. Boa parte disso se dava por conta do luxo em que vivia o alto clero, e isto afastava do mundo da maioria humilde dos fiéis. Além disso, a venda de cargos eclesiásticos se tornou uma constante, pois tais cargos davam prestígio e poder a quem os comprava. Havia uma prática também muito criticada, que era o da venda de relíquias sagradas. As relíquias seriam objetos que teriam pertencido ou tocados por algum santo ou santa e que teriam o poder de fazer milagres. Pois é, conta-se que isso era tão absurdo na Europa dessa época que o jumento que carregou Cristo teria sido vendido com 5 patas. Nossa! E por fim havia a venda de indulgências. O que era isso? O perdão dos pecados mediante um pagamento em dinheiro. Tudo isso fazia com que os críticos ficassem cada vez mais revoltados com a postura da Igreja Católica. Um personagem extremamente importante da Reforma Protestante foi Martinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Mas peraí, não é esse Martinho não, é o Lutero. O mais curioso é que Martinho Lutero, que vai começar a criticar a igreja ali onde hoje é o território alemão, era um monge católico. Quê? Era um monge católico. A partir de 1517, ele vai fazer uma série de críticas à igreja, especialmente à venda de indulgências. E em 1521, devido a essas críticas, ele é excomungado, ou seja, ele é excluído da comunidade católica. Lutero defendia em suas críticas alguns pontos de vista. O primeiro deles era de que a salvação vinha através da fé. Dizia isso baseado nas cartas de Paulo, que diziam que o justo se salvará pela fé. Pois bem, tanto faz as doações que o fiel faz à igreja ou a quantidade de terras que ele deixa após a morte. O que importava mesmo para a salvação da alma era a crença firme no Criador. Ele também defendia uma livre interpretação da Bíblia, já que naquele tempo a Bíblia era em latim e era propriedade única da igreja. O fiel só poderia conhecer as Escrituras através do sacerdote. Batismo e Eucaristia eram os únicos sacramentos considerados válidos por Lutero por terem base bíblica. Apesar de perseguido pela Igreja Católica, Lutero acaba sendo protegido pela nobreza alemã daquele período, pois esta tinha interesse que a Igreja Católica parasse de se intrometer nos seus negócios e era a possibilidade também de confiscar as grandes terras do clero. Outro nome importante da Reforma Protestante é João Calvino. Ei! Eu disse Calvino, não Calvo. João Calvino começa a pregar em 1531 na França, sua terra natal, e compartilhava algumas das ideias de Lutero. Por isso passa a ser perseguido. Ele encontra solo fértil para suas ideias na Suíça. A principal divergência entre Calvino e Lutero era com relação à salvação. Se para Lutero a salvação vinha através da fé, João Calvino pensava diferente. Ele acreditava que as pessoas já nasciam ou condenadas ou salvas por Deus. A isto chamamos de predestinação. Predestinação. Essa doutrina acabava valorizando o trabalho e o sucesso como sinais da graça de Deus, e também a disciplina e o autocontrole. Muitos burgueses... É isso mesmo? Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre coitado... Peraí, cara. É Martinho da Vila. Era um Lutero, eu já falei dele, agora é João Calvino. Deixa eu terminar essa aula, vai. Vambora, vai. Tá, depois a gente canta. Bom, pois bem, os burgueses adoraram essa doutrina, tendo em vista que a Igreja Católica desvalorizava o lucro, a usura, e os viam como pecadores.
Vale lembrar que a religião católica não aceitava, por exemplo, a cobrança de juros, e isso era fonte de lucro para muitos burgueses. Bom, houve um reformista que não era religioso, e sim um soberano. O rei inglês Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica quando, em 1531, o Papa Clemente II vai se recusar a anular seu casamento com Catarina de Aragão. Bom, Henrique queria se separar de Catarina porque queria ter um relacionamento com Ana Bolena e, enfim, ter seu herdeiro de sexo masculino para o trono. Nome em inglês, pô. Vamos lá. Henrique queria o divórcio de Catarina porque queria ter um relacionamento com Ana Bolena e, enfim, conseguir ter seu herdeiro de sexo masculino para o trono inglês. Agora, sente a treta. Sente a treta. Como o Papa era ligado ao governo espanhol, ele não queria se indispor com o rei da Espanha, desfazendo o casamento da filha dele, né? Com o apoio do parlamento, então, Henrique VIII assina o ato de supremacia. Se tornava, além de rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana, ou seja, sua própria igreja. De que maneira as críticas à Igreja Católica ocorridas... De que maneira as críticas à Igreja Católica feitas há 500 anos atrás influenciaram o surgimento de outras igrejas cristãs que existem no Brasil atual? Bom, a primeira igreja reformada que surge é a luterana. Depois teremos a calvinista ou presbiteriana, dependendo do país. E aí, ao longo dos séculos, a igreja batista, a igreja metodista, as igrejas pentecostais e neopentecostais que conhecemos hoje. Sem aquele primeiro momento de crítica e de reaproximação do credo com os fiéis, talvez essas igrejas nunca tivessem existido. Se você acha interessante esse tipo de assunto, tem um livro muito legal chamado Livro das Religiões. Um dos autores é o Justin Gardner. Talvez você não esteja ligando o nome à pessoa, mas ele fez um outro livro que foi muito famoso, campeão de vendas, chamado O Mundo de Sofia. Vale a pena dar uma conferida nos dois. E vimos nesse tempo de estudar que Lutero vai dar início ao movimento que chamamos de Reforma Protestante, que nada mais era do que uma série de críticas ao posicionamento da Igreja Católica. Lutero vai influenciar outros reformadores, como João Calvino. Então a gente se vê numa outra história. Agora o programa acabou. Agora sim, vem comigo. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora. Agora você. Não chora quando a mulher vai embora, vai embora. Só você mesmo, cara.